Espírito, disse Paulo, em a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo e na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem no plano exterior quando deveriam sanar em si mesmo a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver, isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença e na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração luxuriante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Pedimos ao Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais esse dia de reunião na casa de São Francisco de Assis, que possamos abrir nossas mentes para esse novo aprendizado e que tenhamos sempre no nosso coração uma luz e muito amor. Assim seja. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe nesta hora. Nosso tema de hoje é do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, uns chamados poucos escolhidos. É o item que encerra o capítulo, pelas suas obras em que se reconhece o cristão. E quem assina é uma instrução do Espírito, Kardec, ele organizar os capítulos, colocando primeiro uma transcrição dos Evangelhos, das falas de Jesus, dos ensinamentos dele, e depois ele colocava seus comentários. E por fim, as instruções dos Espíritos, que eram comunicações que ele recebia, e aí ele colocava lá, adequado ao tema do capítulo. E aí, esse item de hoje, que nós vamos estudar, é assinado pelo Espírito Sirião, e foi dado em Bordeaux, que era outra cidade, fora de Paris, em 1863. Então vamos lá, vamos ver o que o Simeão diz para nós. O capítulo começa com aquela passagem que Jesus termina dizendo: muitos os chamados e poucos os escolhidos. O Emmanuel, estudando essa expressão de Jesus, ele diz que todos nós fomos chamados e os escolhidos foram escolhidos para o trabalho. Para o trabalho do bem, trabalho que a gente possa fazer, a maneira como nós colaboramos com o outro dentro daquilo que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E
ali o trabalho nosso, o nosso esforço da nossa modificação. Então, esse item de Kardec, então, colocou pelas suas obras que se reconhece o cristão. E então, ele começa assim, trazendo uma parte que já está nesse capítulo também. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o Simeão já começa a mensagem falando isso. Basta a fé, basta a crença no Senhor, basta a crença nos ensinamentos que Jesus nos trouxe? Não, é preciso ir além disso. É preciso que nós nos movimentemos e nós nos transformemos. Nós temos que fazer aquilo que Jesus ensinou, que ele disse o quê? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que é fazer a vontade do Pai? É atender aos ensinamentos dele, às leis que ele deixou. Direção lá, decálogo, os ensinamentos de Jesus. Então, não era que Tiago chamava de, é preciso ter a fé ativa, né? A fé que não tem obras é uma fé morta. Então, na carta de Tiago já falava isso na sua carta, que uma fé sem obras é isso que Jesus falou, é só Senhor, Senhor, mas não basta a gente ficar orando e ficar olhando sem se movimentar. Então, diz Simeão, escutai essa palavra do Mestre, quer dizer, essa tem todos que me dizem Senhor, Senhor. Todos vós que referis a doutrina como obra do demônio, abri os ouvidos que é chegado o momento de ouvir. E então é interessante, né, que o Simeão, ele começa falando com aqueles que acusam a doutrina de ser obra do demônio. O que acontecia na época de Kardec? Kardec estuda isso no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele tem um capítulo que chama dos sistemas. Então, ele vai colocar que toda a ideia nova que surge, ela tem os contraditores dela. Ela vai encontrar, seja em que área for, né? Seja na ciência, na física, na química, na astronomia, cada coisa nova, né, vai aparecer o seguinte, não, isso aí não acredito, né? Essas coisas assim. Então, Kardec vai dizer que a doutrina espírita também, é claro, que ia acontecer a mesma coisa. Ela trazia ideias novas para o Ocidente, não eram ideias novas para a humanidade. Né? Ele vai dizer que o Espiritismo não tem nada de novo. Todas essas ideias, os princípios que a doutrina espírita traz, eram ideias que foram sempre reveladas a nós. E então, né, essas ideias vão encontrar contraditores que para o Ocidente, que tinha retirado, né, no possível, tinha sido retirado, por exemplo, a ideia da reencarnação, e aí, em consequência, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos, né? Então, o intercâmbio dos espíritos. Então, tudo isso foi retirado das ideias do Ocidente, das ideias religiosas. Então, quando os espíritos vêm e mostram que eles têm reencarnação, a pluralidade dos mundos, e o intercâmbio por eles é possível, então essas ideias parecem novas. E é por isso que Kardec então vai dizer, ela vai encontrar aqueles seus adversários, né? Aqueles seus detratores, aqueles que vão tentar derrubar aquelas ideias novas. E entre esses, aqueles que achavam que essas manifestações, as comunicações que chegavam, as manifestações dos espíritos, eram de demônios, né? Eram os demônios que traziam. E às vezes eles falavam, né, nas crenças deles, do diabo, né? Então eram coisas negativas, como ele diz aqui, era a obra do demônio. Aí Simeão está dizendo, olha, abri bem os ouvidos, que chegou o momento de ouvir. E então ele continua. Será bastante trazer o Senhor para ser esse seu servidor? Bastará dizer sou cristão? Para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurar os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Nós temos entre nós, hoje até eles se confessam, né? A gente fala assim, você tem uma religião? Ele fala
falou, eu sou, aí ele fala religião socialmente, não é? É até interessante, o que é socialmente? O que é ser religioso socialmente? Não é? Eu fico pensando, o que será ser religioso socialmente, não é? É a pessoa que se declara, né? Mas isso não tem compromisso, né? Não tem nenhum compromisso, é só socialmente. A sociedade, eu sou, mas não quer dizer que, né, eu professe ali, né, eu milito na religião. Aí o Senhor vai dizendo, olha, não basta, né, não basta dizer eu sou cristão, é preciso que você apresente o que você está fazendo com isso, não é? Então, ele afirma, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Aí ele continua, aí ele cita Jesus de novo. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, né? Foi Jesus que disse. E nós reconheceríamos os verdadeiros cristãos, aqueles seguidores dele, pelos seus frutos. Então, ele é muito interessante, né, que essa passagem ele repete, né, árvore boa, maus frutos, árvore boa, né, bons frutos, ele repete várias vezes, né, o próprio Jesus faz isso. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do puro Cristo, compreendei-as bem. Olha o Simeão. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos que se hão de culpar em torno dela. Então, vamos lá. É interessante isso, né? O século XIX. Ainda aí, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma parte do mundo, né, que era, no século XIX, que era cristã, né, que era o catolicismo, o protestantismo, né, que eram as igrejas reformadas, e a outra parte eram os muçulmanos, né? Tinham muçulmanos, budistas, né, tinham as outras seitas. Então, uma parte do mundo, ele estava sobre aquele ensinamento que o Cristo tinha trazido, né? Há ramos frondosos, era uma árvore frondosa, ele diz, né? Mas ainda não atingiu todos aqueles que ela vai ter, ela vai abranger um dia, né? Os Espíritos dizem isso, que um dia aquilo que Jesus disse, né? Um só rebanho, um só pastor. Então, um dia, isso vai acontecer. Nos uniremos, Kardec fala isso também na Gênesis, no último capítulo, em que ele fala desse futuro, né? Que todas as religiões, nós não seremos todos espíritas, mas as religiões se agruparão aceitarão as mesmas ideias. Aí quais são as ideias? Kardec coloca lá Deus, né? A existência do Espírito, né? E a existência de outros mundos habitados, e então nós seremos um só rebanho, um só pastor. Não haverá, como hoje existem, né, guerras religiosas ainda, né? Ainda existem guerras religiosas, especialmente aqui na África e na Ásia também, né? Tem guerras religiosas. Então, os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Então, o que ele está falando? Essa árvore frondosa, que é o cristianismo, que é o Cristo, ela é a árvore da vida. Então, ela vai dar frutos da vida. Então, o cristão tem que fazer o quê? O que vai dar vida? Aí Jesus resumiu no amor, não foi? E amai-vos uns aos outros. Então, tudo isso que nós fizermos em direção ao próximo, nós vamos ter que nos movimentar. Combater em nós, o que é esse? Colocar esse amor em nós. O que é isso? Nós vamos ter que combater em nós o egoísmo e o orgulho, né, que segundo os Espíritos são os maiores obstáculos para a nossa evolução, e filhos do egoísmo e do orgulho é a vaidade, tem outra, a intolerância, né?
combater os preconceitos, tudo isso que nós temos que combater em nós também, não é? Para que nós possamos dar bons frutos. Aí o Simeão continua. O cristianismo, como fizeram há muitos séculos, 19 séculos, né, naquela ocasião, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. Então, ainda hoje, né, são poucos ainda, né? Embora, se nós pensarmos cristãos no mundo, talvez não um número muito grande, mas ainda não cobre todo mundo, né? É interessante, né? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre como é que o Cristo chegou e como é que os discípulos foram. Houve um momento, né, em as grandes navegações, elas tinham um objetivo. As pessoas, às vezes, eu estava vendo um estudioso, as pessoas acham que as grandes navegações tinham só o objetivo comercial. Não, elas, tanto que os padres vinham juntos, né, lá. Nós tivemos José de Anchieta e Guarda de Nobre. Elas tinham o objetivo, se a gente pensar, se a gente pegar o Caminho da Luz, o Infante Dom Henrique, a Escola de Sagres, e a gente começar a ver por que Jesus chamou o Infante Dom Henrique lá para ir lá instalar a Escola de Sagres e fazer, né, com que o Cabral viesse para o Brasil e trouxesse o cristianismo, né? Aí a gente vai ver todo esse projeto, né? Esse projeto de Deus fantástico, né? E isso era no século XIII, gente. Quando a gente pega a Caminho, não, é o Coração do Mundo, o A Caminho da Luz, Emmanuel fala, mas o que fala em detalhes é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que aí ele conta que no século XIII, Jesus chamou Iléu, que depois vai ser o Infante Dom Henrique, né? E conversa com ele, olha só, tem uma tarefa para você, não é? E aí ele vai dizer, olha, eu vou transportar o meu evangelho para, né? E aí ele vai mostrar, né, o Brasil, que é uma mata, né? Aqui eu vou instalar o meu evangelho. Essa será a pátria do evangelho. E isto no século XIII, gente. Né? Porque Cabral só vai chegar ao Brasil no século XVI, 3 séculos depois. Então, o Infante Dom Henrique, quando Cabral chegar aqui, o Infante já tinha morrido. O Infante Dom Henrique vai fazer a Escola de Sagres. É interessante, eu estive na Escola de Sagres, né? É uma coisa linda, é toda em mármore. E não tinha aparelhos, né, gente? Hoje tem aparelho, não é? Tem aparelho. E eles estudavam, né, por aqueles aparelhos lá, o astrolabe, não tinha, eles, no chão, em mármore, lindo, tem a Rosa dos Ventos. E toda a Rosa dos Ventos, né, que era um estudo para eles, era como eles se dirigiam, né, eles se conduziam na navegação. Aí hoje eu acho que eles nem usam aquilo. Deve ser tudo computadorizado, entendeu? O computador, você deve ter o Waze, o Waze do mar, não é não? Deve ter o Waze dos mares. O GPS dos mares, deve ter. Entendeu? Mas naquela época tinha não. Né? Então realmente era Deus que conduzia. Hoje também, mas naquela época era mais ainda, né? Porque não tinha eletrônico para conduzir, então, né, a gente vai lá e a gente vê, né, o Infante Dom Henrique ali sendo preparando a Escola de Sagres. Os grandes navegadores, né? Os grandes navegadores para. E aí houve um momento em que uma grande parte, porque eles tinham o objetivo de divulgar o cristianismo. Por isso os padres iam juntos, né? E a primeira coisa que eles faziam era a missa, né? Tem a primeira missa, tem até um quadro bonito lá da primeira missa, né? No Brasil.
E eu vi também, em Portugal, a cruz da primeira missa. A cruz é um negócio assim, né? Você fica assim, pô, dá uma emoção, né? Dá uma emoção então, era o que eles faziam, eles chegavam nos lugares e faziam a primeira missa. Então, houve um momento em que grande parte da terra era cristã, por causa exatamente que eles enviavam padres. Sabe uma história que é pouco conhecida, que Kardec faz referência a ela, mas ele cita a freira, né? Não cita. Aí quando a gente vai procurar a biografia da freira, a história da freira, aí a gente entende, e aí a gente sabe da história. É Maria de Ágreda. Ágreda é uma cidade espanhola. E no livro dos Médios ele cita essa freira, né? Ela na cidade de Ágreda, no convento, tem até a imagem dela, né? Fora do convento tem uma imagem dela, né? Uma estátua lá, porque ela era uma freira que tinha mediunidade, de bicorporeidade. E quando Kardec estuda a bicorporeidade, fala dela. Não cita os detalhes, mas quando a gente vai pesquisar a vida dela, é um negócio impressionante. Né? O que acontecia? Antes dos espanhóis chegarem ao México, ali naquela região, né? Antes dos espanhóis chegarem lá, quando os espanhóis chegaram lá, os índios estavam indo ao encontro deles, então eles se embrenharam na mata, né? E os indígenas lá deles, nativos, estavam indo, caminhando, dizendo assim, a santa disse, chamavam de santa, a santa disse para nós irmos ao encontro de vocês, que vocês iam nos batizar. Aí os espanhóis tinha padres, né? Tinham padres, e os padres ficaram. Mas ninguém chegou aqui, ninguém branco, ninguém religioso chegou aqui, nós somos os primeiros. Como é que eles sabem? Aí eles levaram, né? Eles levaram aonde que ela chegava, ela, a freira, dormindo na Espanha, né? Lá no convento dela. Ela desdobrava, se corporificava lá no meio dos nativos, com a roupa dela, um hábito azul, né? Do jeito dela, eles desenharam no tronco de árvore, eles desenharam como é que ela era. E mostraram para eles um crucifixo e um terço. Eles desenharam que ela trazia terço e trazia um crucifixo, mostrou para eles e falou do Cristo. E que iam chegar homens vestidos semelhante a ela e que eles fossem encontrar com eles porque eles iam batizar, eles se tornar cristãos. Aí você, né, imagina o padre, né? Ficou, como é que é isso? E aí, não tinha chegado ninguém lá, eles eram os primeiros. E aí um deles volta à Espanha e pela descrição que eles fizeram dela, ele lembrou dessa freira que ela devia ser, as pessoas já deviam comentar a respeito dela pela mediunidade dela. Ela devia, além da bicorporeidade, ela devia ter outras mediunidades, né? E aí ele foi lá no convento conversar com ela. Escuta, por acaso, você, né, os nativos lá, não sei o que, aí ela contou que ela deitava para dormir e durante, eu acho que são 5 anos, durante, né, aqueles anos, toda noite ela ia lá e ela lembrava que ela ia lá conversar com eles. Que coisa impressionante, né? Então, né, quando a gente vai pesquisar, não, mas a maioria das situações eles foram mesmo.
E os discípulos de Jesus, né, os apóstolos, depois eles se empenharam por ali, eles foram. Marcos evangelizou o Egito. O Egito era cristão. Quem vai mudar o Egito é o Nasser, o general Nasser, quando dá um golpe, ele faz quase que obrigado a se tornar muçulmano, né? Porque ele diz que o Egito fazia parte da República Árabe. E aí os egípcios não são árabes, eles são egípcios. No Líbano, né, a moça, né, ela disse assim: nós não somos árabes, nós somos semitas, porque aquele povo realmente descende das tribos, não descende. Descende da América, são fazem parte do mesmo povo. Né? Nós não somos árabes, nós somos descendentes dos fenícios, né? Somos semitas, sim senhora. Né? E o Egito também. Então teve uma época, né, até mais ou menos o Nasser chegar, era 100% era religioso, né? Era cristão. Hoje, não sei se ainda sobrou cristão lá no Egito. Na parte antiga, né, do Egito, do Cairo, tem uma sinagoga, que mantém aquela sinagoga, são duas senhoras judias, as últimas judias do Egito. Elas morrendo, eu acho que a sinagoga, não sei quem vai tomar conta da sinagoga, porque são elas que vivem. Tem um convento dentro dos muros, tem um convento de religiosas que fazem adoração a São Jorge. Né? Elas dizem lá que tem a capa dele, tudo, o pessoal faz romaria lá para tocar a capa que diz que é São Jorge, então as freiras lá. E tem uma mesquita, tudo dentro, uma do lado da outra. Então teve uma época que eles conviviam sem problemas. Né? Então, a gente vai pesquisando e vai vendo que teve uma época que a humanidade realmente, né, o cristianismo tinha se expandido pelo mundo. Né? Aí depois é que hoje, né, as pessoas são religiosas socialmente, né? Porque eu lembro que quando eu era criança, perto onde eu morava, tinha perto, razoavelmente, uma sinagoga, tinha uma igreja ortodoxa, tinha um centro espírita, né? E tinha as igrejas, né? As igrejas católicas, e tinha as igrejas evangélicas. Então, tudo junto ali, né? Cada um no canto, mas o que as pessoas faziam no domingo, ou no sábado, né? A sinagoga era sábado. Né? Elas iam, as famílias iam para as igrejas, né? Para os templos. Hoje, as pessoas vão para a praia, vão para o shopping. Aí você pergunta, você é cristão? Socialmente. Né? Socialmente. Então, é isso que o estudo de hoje a gente reconhece. Não é pela fala, é pelo que você faz. Não é? É pelo que você faz. Aí ele continua assim. Né? Entenderam? A árvore é boa sempre. A árvore é boa sempre. Porém, maus são jardineiros. Então, o que é interessante, né? Ele diz, a árvore, que árvore que ele está falando? Ele está falando do Cristo, né? A árvore que o Cristo plantou. A árvore que o Cristo plantou é boa sempre. Se houve alguns desvios, foram os jardineiros. Quem cuidou da árvore, quem não cuidou bem, né? Então, maus são jardineiros. Entenderam de moldar pelas suas ideias. Verdade. Né? Tanto que acabou havendo cismas, né? Dentro da própria protestantismo surgiram várias divisões, detalhadas de acordo com as suas necessidades. E eu acho que é uma característica do homem moderno, né? Mas vai lá, a gente tem a vivência no Brasil. A gente vê que as pessoas, elas às vezes se dizem religiosas, mas é interessante que elas fazem uma religião própria, né? Individual. Que eu gosto de espiritismo,
eu gosto da igreja católica, eu gosto do tempo evangélico, e aí o que eu faço? Eu faço a minha religião individual, a minha, né? Eu crio a minha religião, aproveito que é o que eu gosto do espiritismo, que eu não gosto de descarga. Né? O que é bom da igreja, eu aproveito, e o que eu não gosto, eu descargo. E assim eu vou nas religiões, né? Eu vou no budismo, vou lá, não é? Vou lá no templo budista. Então, não é? E aí faço a minha religião. Diz, não, eu acredito em Deus e tal, né? Mas, não, isso eu não acredito. Isso eu não. Isso aí eu acho impossível. Aí, então, diz aqui, detalhá-la de acordo com as suas necessidades. Nós não vemos isso, gente, às vezes as pessoas, quando a vida está toda boa, né? Está uma beleza. Aí a gente, né? O Senhor, né? Sou cristão. Aí quando acontece alguma coisa que não nos agrada, a gente já ouviu isso, não já ouviu? A pessoa dizer assim, você sabe que eu estou perdendo a minha fé? Eu não sei se Deus existe, né? A pessoa duvida porque a vida aconteceu alguma coisa, às vezes é uma coisa séria, mas olha só, nós sabemos que está tudo certo, né? Hoje eu ainda estava conversando com uma amiga, né? Ela está com uma irmã doente, eu tenho uma irmã que está doente. Então a gente estava falando da dor que isso fala, porque olha, eu sou espírita, o meu raciocínio sabe tudo que está tudo certo, não tem nada errado, não é? Fizemos uma programação, estão passando pela experiência, eu também, né? Eu falava para ela, nós estamos passando pela experiência que nós precisamos. Nós sabemos isso. O nosso raciocínio aceitou isso. Agora, o coração nosso chora. Vendo, né, a dor, né, da pessoa que nós amamos. Eu não vou negar que eu sofro. Vou negar que eu sofro? Não, porque eu ser espírita, eu não posso sofrer. Sofro. Não é? Não tem lugar nenhum do espiritismo que diz assim, você não se avale com a dor do outro. Não. Jesus manda que a gente vá lá com aquele que a gente não conhece, imagina que está dentro da nossa casa. Não é? Então, a gente sabe tudo isso. A gente não pega a religião de acordo com a minha necessidade. Eu aceito o espiritismo nisso, mas isso aqui eu já não aceito, já não concordo. Não. Como diz Kardec, Deus não nos pergunta se nós concordamos ou não. Ele não precisa da nossa concordância para governar o mundo, nada não precisa, né? Então, ele falando disso. Então, esses jardineiros, esses maus jardineiros, entenderam de talhar a árvore de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram. Se nós lembramos a história das religiões no mundo, é exatamente isso, não foi o que aconteceu com as religiões? Tornadas estéreis, seus ramos não dão aos frutos, porque nenhum mais produzem. É exatamente isso, né? O viajor cedeu e se deteve sobre seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente viu uma Maria árida prenunciando tempestade. Em vão pedirei o fruto da vida, a árvore da vida. Cai-me seca nas folhas, tanto remexeu a mão do homem que as crestou. O que é isso? A gente vê isso na história, né? Na história das religiões, a gente vê que o homem muitas vezes usou a religião para os seus propósitos. Não é? Aquele não era o objetivo, não era a coisa do vai para a guerra, não é? Jesus não pregou guerra, não foi. Não. Ele pregou a luta, o bom combate que dizia Paulo, com as nossas imperfeições. Então não temos que fazer guerra com o nosso vizinho, na nossa família, nem entre as nações. Então, quando os religiosos partiram para isso, as próprias igrejas partiram para isso, o que você tem? Você tem uma árvore que não dá sombra.
quando a pessoa está precisando, né? Por isso que é muito importante, né, nas religiões, a questão de você não misturar as coisas, né? Por isso que Jesus dizia, o que é de Deus é de Deus, e o que é de César é de César, não é isso? Porque não misturemos as coisas. Porque quando a gente coloca o mundo lá fora, para dentro da casa espírita, né, ou da igreja, ou o que seja, você compromete. A gente compromete a mensagem que é a mensagem do Cristo, não é? Então, o que a gente tem que fazer é pegar essa mensagem que está conosco e levar para a sociedade. A gente vai fazer palestra, né? A gente está lá no ambiente social ou familiar e eu faço palestra. Não faço palestra, não. Agora, de que maneira o Espiritismo fala por mim, sem eu abrir a boca? Pelas minhas atitudes. Pelas minhas atitudes. Então, a maneira como eu atuo na vida, na minha profissão, na minha vizinhança, no meu dia a dia, entre a minha família, entre meus amigos, é a maneira de dizer, olha, é o Espiritismo em mim, não é? E tanto que as pessoas percebem, né, uma pessoa às vezes quando ela se torna espírita, você percebe como ela mudou, não é? Pensava de uma maneira, a doutrina espírita veio, revelou tanta coisa e ela muda totalmente, não é? E as pessoas dizem, como você mudou, não é? Então, aí continua ele. Abri, pois, os vossos ouvidos, corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Ele está falando que a árvore da vida, o cristianismo. O que o Cristo nos trouxe, os ensinamentos do Cristo, Jesus, né? Cujos frutos dão a vida eterna. O que ele nos oferece? É exatamente isso, né? Eu vim para que tenhas vida e abundância. Então é isso que ele nos oferece. Que vida e abundância é essa? É a vida no corpo? Nós vamos ficar imortais no corpo? Não. O corpo é uma vestimenta temporária. Porque nós estamos aqui transitoriamente, né? O que vai permanecer e ter vida eterna é o nosso espírito. O nosso espírito é que vai viver. E é bom, então, essa vida eterna que ele promete é uma vida de felicidade. É uma vida de felicidade. Mas para nós vivermos essa vida, é preciso que nós coloquemos em nós, na nossa vida, os ensinamentos dele, como Jesus disse, né? Cumprir a vontade do Pai. Aí o Simeão continua. Aquele que aprontou, quem aprontou? Jesus que veio plantar, não é? Ele, o divino semeador, vos concita a tratá-la com amor. Quer dizer, nós temos que ter amor a esses ensinamentos, que ainda vereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai como o Cristo vos entregou. Então, qual é o convite do Simeão? Nós temos que ter fidelidade ao que ele nos ensinou. O que ele nos ensinou? Às vezes a gente diz assim, porque ele falou por parábola, a humanidade não entendeu. Olha, ele falou sobre parábola, sobre a reencarnação, né? É preciso nascer de novo, que não dava para explicar naquela época, que era complicado. Então, algumas coisas ele falou que ele não podia falar. Ele falou, né? E deixou para a doutrina espírita falar 18 séculos depois, né? Mas o que ele pôde falar, e ele pôde falar as nossas ações, o que nós temos de fazer? O que nós temos de fazer? Já está lá nos 10 mandamentos. Ele veio, ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim completar a lei. Né? Kardec explica isso. Se ele veio completar, o que ele veio dizer, reforçando? Que nós tínhamos, né? Que amar a Deus sobre todas as coisas, e ele diz que isso resume ao próximo como a si mesmo, esse resume toda a lei e os profetas, né? Diz ele. Ele falou em perdão,
então nós vamos ter que perdoar 70 vezes 7, quer dizer, sempre, não é para fazer tabuada não, é sempre, né, infinitas vezes, e nós temos que nos reconciliar com o nosso adversário, enquanto estamos a caminho com ele. Então isso a gente fica em dúvida, por que a gente não conseguiu fazer? Né? O amar os vossos inimigos, que é o perdão, né? Então, conservai-a tal como Cristo foi e entregou. Não a mutileis. Olha, a humanidade já andou mutilando, e eu fico assim pensando, né? Eu estava lá, né? Diz Kardec, diz, quando vocês tiverem dúvida sobre né? A gente fica assim, será que eu fiz? Aí Kardec diz, olha a história, e nós estávamos lá. Nós estávamos lá, em algum ponto nós estávamos, né? Então, conservai-a, não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo, que é exatamente o que Jesus disse. No futuro seremos um só rebanho, só pastor. Então, é preciso que essa sombra dessa árvore se estenda a todo o universo. Não lhe corteis os galhos. O que é isso? A gente não invente. Não é isso? Não bote ali o que não existe. No outro dia, no Artereza, a gente estava conversando no encontro, né, interno, e a gente falando, né? Tem gente que acha que, né, diz assim, mas eu não posso dar opinião? Pode, mas quando você estiver falando de doutrina, você guarde a sua opinião. Não inclua a sua opinião, não insira a sua opinião na doutrina. Não é? Você está falando de doutrina, você tem um compromisso, guarde fidelidade a ela. Não invente o que não está lá. Né? Aí eu acho, você pode achar o que quiser, mas não fala agora não, fala, não é? Nem fale em nome da doutrina. Né? Então é exatamente isso, não lhe corteis os galhos. Seus frutos saborosos, né? Então esses frutos que essa árvore nos dá, não são frutos saborosos? Olha só, a gente ter a certeza de que é espírito, do que hoje nós estamos fazendo para o nosso futuro, e nós estamos fazendo força, não é, gente? Bastante força para a gente ter um futuro, né? Melhor agora, não é isso? A gente chegar lá e estar bem, né? A gente pode ir para nosso lar, mas um pontinho assim que a gente possa ficar bem, não é isso que a gente quer? É isso que nós queremos, nós estamos nos esforçando para isso, não é isso? Então, são frutos saborosos, não são? Nós, né? Aquilo que nós fizermos, nós vamos colher, a cada um segundo as suas obras. Aquilo que nós fizermos, nós vamos colher no futuro. Aí vamos saborear esses frutos, que caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. O que nós estamos elaborando a cada dia, em aquela resposta que alguém faz uma provocação e a gente não responde, mas também não pode ficar com raiva, né? Não adianta ele não responder, ficar com raiva podendo, né? Eu devia ter dito isso, não, esquece. Você ouve e aí você tem aquilo que os espíritos aconselham, né? Cada um dá o que tem, né? A pessoa só pode dar o que ela tem. Então, se ela está distribuindo isso agora, é o que ela pode dar. Não é? Então, o que eu vou ter por ela? Compaixão. Ah, Jesus, perdoa, né? Deus, perdoa, né? E a gente não pode ser atingido. O Gandhi que falava, né? Não existe ofendido, né? Não existe ofensa, existe ofendido. Por quê? Porque se eu não tiver, né, muito sensível, melindrada, pode falar o que quiser que eu não vou ser atingido. Não é? Gandhi, em outro momento, alguém perguntou para ele, só perdoa seus inimigos? Ele falou, mas ninguém me fez nada, eu nunca fui ofendido, não perdoo. Aí, como o senhor não perdoa? Porque eu nunca fui ofendido, entendeu? Então, é isso, nós nos prepararmos, é um trabalho, não é? Que dá trabalho, porque é domar o orgulho. Por que a gente se ofende?
Por que a gente fica magoado? Pelo orgulho. Imagina falar isso para mim, mas que coisa, não é? Mas se você entender que a pessoa está naquele patamar, ainda está machucando as pessoas pelo caminho, e às vezes nem tem intenção. É o jeito dela. Não tem umas que dizem assim, falha e você diz assim, você não devia ter feito isso, falando isso. E, mas eu falei alguma coisa, não é? A pessoa está perguntando, falei alguma coisa, falou, filho. Não é? Então, às vezes, a pessoa faz tão naturalmente, faz parte da vida dela, da personalidade dela, que ela nem se dá conta. Então, o que Jesus disse? Que nós nos perdoássemos. Mas Jesus estava lá na cruz, faz o quê? E diz o quê? Pai, perdoa-eles porque eles não sabem o que eles fazem. Ele estava na cruz, depois dele ser agredido, apanhando. Aquilo é uma coisa horrorosa. Na história diz que ninguém sofreu como ele, que os castigos que infligiram a ele, ninguém passou na terra. Aí imagina, ele diz, pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. É esse exercício que a gente tem que fazer. É difícil ainda para nós, porque nós ainda temos orgulho, não é? Então, não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que ninguém sirva. Olha que interessante. Então, nós estamos trilhando, seguindo Cristo e vamos saboreando esses frutos, esses frutos saborosos e vamos guardando. Então, nós vamos guardando a mensagem do Cristo, não contando para ninguém. Não. O que ele está dizendo? Você guardar vai apodrecer. Fruto guardado não vai entrar. Fruto, às vezes, a gente esquece lá na fruteira, não poder. Então, o que ele diz? Nós temos que passar a mensagem. Mas a gente vai passar a mensagem fazendo palestra no meio da praça? Não. É exatamente pelo exemplo, a maneira como você age, a maneira como atua. Às vezes, sim, pela palavra. Não é? Às vezes, sim, a pessoa faz uma coisa e diz, olha, da próxima vez faz assim, não, né? Você pode fazer de outra maneira, pode falar de outra maneira. Às vezes a gente vai usar a palavra, mas muito mais pelo exemplo, Pelo exemplo. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Diz o Simeão, separa a frase de Jesus. Aí o que ele quer dizer? É que são marcadores do pão da vida, como usar do bom material. Não sejais do número deles. A árvore dá os frutos, tem que os dar para todos. Então, cada um de nós é uma árvore, não é? Dando os frutos. Então, nós não podemos escolher os que nós vamos dar, ou vamos guardar, vai apodrecer, ou então nós vamos escolher aqueles que nós vamos dar para esse aqui, vamos dar para aquele lá. Não. Esses frutos são para todos. E quando as pessoas mudam de comportamento, a gente, o exemplo fica para todos, não fica? Não tem como. Eu tenho uma amiga que ela conta que no trabalho dela, tinha um período lá que era a hora do lanche e tal, então parava todo mundo e sentava assim, tomava um cafezinho e tal, tomava um bolinho, não sei o quê, e ficava conversando uma conversa fora. Aí normalmente falava da família, mas às vezes, começava a falar da vida dos outros. E aí, um dia, ela está sentada assim, com os amigos, e uma amiga está do lado dela e disse assim, fulana, agora que a gente já conversou, tudo certo, mas agora eu vou contar uma fofoca. Eu acho melhor você fazer aquela saída que você faz sempre. Quando começa a fofoca, você levanta e sai. O que foi observado? O que ela observou nela? Que quando começava a sessão fofoca, ela levantava, não falava para ninguém, não brigava, dizia que coisa feia, porque normalmente a gente é dado a isso, fazer o sermão para os outros. Então,
observados, né? Nós somos observados. Tanto que, às vezes, não tem aqueles que dizem para a gente, quando a gente pisa na bola, você não é espírito? Não tem. A gente erra. Então, diz ele, né? Não sejais do número deles, e depois procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore, partilhai com eles ao abrigo que ela oferece. Então, o que ele está dizendo? São famintos de fato. Bem, os famintos material que a gente também tem que, né, atender, porque primeiro você tem que atender a fome para depois falar do Evangelho. E tem os famintos de Evangelho, não tem? Os famintos de Evangelho. Quando as pessoas descobrem, né, a mediunidade, tem uma coisa interessante, né? Porque ela começa, a pessoa não precisa acreditar nem na mediunidade, nem em Deus, nem em nada. Ela começa a ver espírito, começa a ouvir espírito, os fenômenos começam a acontecer, né? É interessante. Mas como, quando eles se veem diante de espíritos, se aparecem para eles escutam, que às vezes falam, faz isso, não faz isso. E eles, o que é isso? Né? Duas vezes, dois, eu lembro de uma era cientista, agora está aposentada, era pesquisadora, e o outro, ele era engenheiro e bem, né, aquela coisa de muito quadradinho, né, engenharia, aquela coisa matemática. E então ele disse, isso para mim nunca existiu. E aí eu comecei, né, e agora? E aí é interessante, os dois se tornaram mesmo, né? Se tornaram espíritas e foram trabalhar também, né? Então lá trabalhou. E é interessante, né? A transformação, quer dizer, em vez de eles brigarem com o espírito dizendo, não estou vendo isso não, estou ficando maluco. E aí eles disseram, eu tenho certeza que eu não estou ficando maluco. Então, se está acontecendo isso, é porque é verdade. Eu digo, é verdade. Né? Então, é exatamente isso. Quando a gente, né, a coisa, né, levai aos famintos, é exatamente. Tem um momento que as coisas chegam, né, que é para que nos matem a fome. E aí continua ele, não se colhe uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho, que são os espinhos, né? Que é os espinheiros aí. Segui os que vos conduz à sombra da árvore da vida. Então, nós vamos, né? É exatamente seguir aqueles que trazem a mensagem do Cristo. Aí, continua seguindo, já chegando ao final. O divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Nem todos os que... Aí ele repete o que ele colocou lá no início da instrução. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai? É que nós sigamos os ensinamentos. O Decálogo, do Moisés e os ensinamentos do Cristo. E hoje, a doutrina espírita, o que ela faz? Ela recorda, ela nos faz recordar os ensinamentos do Cristo. Que o Senhor de Deus vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente os seus frutos. Crede, orai, seguirão. E aí, a Márcia me fez um pedido. Que, né, dentro desse tema, pelas suas obras, ele se reconhece cristão, que nós lembrássemos São Francisco, que é o patrono da casa, o mentor da casa, né? Que eu cheguei, está aqui essa prece dele, não é? Que é atribuída a ele, né? E que é belíssima, não é? E o Francisco, acho que todo mundo conhece a história dele, no YouTube tem filme, né, com a história dele. Ele era filho de um rico negociante, né? E aquele rico negociante, claro, esperava que ele fosse o
herdeiro, né, continuasse os negócios dele. Ele viajava, né? Ele era ali de Assis, na Itália, né? Vamos lembrar que a Itália ali tinha várias cidades que eram comerciais, né? Eram de comércio, ali por ali eram ricas de comércio. E ele viajava, então, e ele casou com uma francesa. Numa das viagens do pai dele, ele casou com uma francesa, que é a mãe do Francisco. E o Francisco não era Francisco, era João. Né? E o nome dele dado no batismo foi João. E numa das viagens dele, do pai, ele resolveu fazer uma homenagem à França. A mulher era francesa, ele ia muito à França, aí botou o Francisco. Francisco, né, que vem de França, exatamente. Aí, bem, o Francisco cresceu, né? E ele foi, e ali de vez em quando tinha guerras entre as cidades, eram cidades-estados, né? Não existia Itália, a Itália só vai se formar uma nação no século XIX. O Garibaldi, que participou da nossa história, também vai participar dessa união da Itália, vai formar a nação. Então as cidades se digladiavam, se guerreavam. Então, uma cidade, a Perúzia, declarou guerra a Assis. E aí o Francisco tinha uns 18 anos, era um jovem, já estava. Aí o pai incentiva ele, vai para a guerra, porque era uma honra, né? O pai considerava que ele ia voltar lá, né, da guerra cheio de honra, e então, né, ia ganhar títulos, essas coisas todas. E quando o pai manda, o filho para a guerra. Não lembrou que ele podia ter morrido. Eu não ia mandar filho pagar, não. A possibilidade de morrer também né? Também funciona ali. E aí ele adoeceu, logo ele adoeceu. Ele não participou muito da guerra, não. Ele adoeceu. Aí ele volta para Assis. E quando ele está doente ali, com febre e tudo, ele ouve uma voz que dialoga com ele. E aí ele diz: Francisco, tu queres servir ao Senhor ou servir ao servo? E aí ele falou: eu quero servir ao Senhor. E aí, então, por que serves ao servo? Aí ele estava dizendo para ele, provavelmente era Jesus mesmo, dizendo para ele: olha só, você está, né, se você está aí lutando, você está servindo ao servo, não ao Senhor. Aí ele falou: mas o que queres que eu faça? Aí está aparecendo Paulo lá, né, na cidade de Damasco. Aí ele diz: ó, quando você chegar, volta para Assis, quando você chegar lá, será dito. E aí ele volta para Assis. E aí ele já está, né, começando a mudar, porque ele era um jovem, adorava festa, adorava as moças, né? E aí era um rapaz, né, cheio de dinheiro, né, do pai, então estava lá. Aí o pai começou a mandar ele, então, lá ajudar nos negócios dele. E ele não gostava muito, né? E aí ele começou a se dedicar à oração e a jejum. Ele ainda foi uma segunda vez para a guerra. Mas aí ele não ficou, não. Então ele teve uma febre, voltou para Assis. E então, quando ele volta definitivamente, ele se dedica à oração e à meditação. Aí o pai faz o quê? Aí ele né, mudou totalmente o foco dele. O pai faz o quê? O pai prende ele em casa. Né? Que ele começou a ir pelas ruas pedindo ajuda aos mendigos. Aí o pai disse: não é isso. E aí prendeu ele em casa. O que a mãe faz? A mãe abre o quarto, que é a prisão domiciliar do Francisco, e aí o Francisco foge de casa, né? Aí o pai denuncia ele ao bispo de Assis, como que ele não estava sendo, né, cristão ali, que não estava obedecendo. Aí ele é julgado na praça de Assis, né? a praça da Comum, que é a praça de Assis. Todas as praças medievais, né, tinham um círculo assim, né? Então ele é julgado ali e o pai diz que não aceita a opção que ele estava fazendo, né?
de ajudar os pobres, né? De buscar outra vida, ele não queria ser o herdeiro do pai. Aí ele diz, então você não vai ser meu filho. Aí ele fala, você não é meu pai é Deus. Eu só tenho um pai, que é Deus. Aí o pai diz para ele, né, tirar a roupa, e ele tira a roupa. Né? Segundo os relatos, ele fica nu no meio da praça. O bispo compra o desejo do Francisco e bota a capa dele, né, o manto dele, né, o bispo daquelas compras, pega e cobre o Francisco. Né? E esse bispo vai proteger o Francisco. Então o Francisco vai começar ele bota umas roupas, né? Que o pessoal chama de roupa de mendigo, que é tipo estopa, né? Uma estopa. E aí vai ser o hábito dele, E ele sai pedindo comida nas casas para ele e para os mendigos que ele recolhia, né? E aí depois, em 1206, ele funda uma ordem. A Fraternidade dos Irmãos Menores, em 1208. Ele funda a Fraternidade dos Irmãos Menores. Né? Ele diz que, né, quando ele estava caminhando em direção ao local, né, que ele colocou a ordem, ele viu uma luz se projetou ali, né, naquele caminho. E aí ele chamava de ordem mendicante, que eram mendigos voluntários. Aí os amigos começaram a chegar, os amigos dele, né, que eram ricos também, igual a ele, e se tornaram. Então eles diziam que era uma ordem mendicante, eram os mendigos voluntários, por opção. Então a roupa deles era um saco de estopa, né? Aí em 1209, aí ele sofre perseguição, né? Em 1209, ele vai a Roma, ele com os amigos, né? Os seguidores dele. 1209, o Papa Inocêncio III. E quando ele chega em Roma, ele encontra o bispo de Assis. Então, o bispo de Assis, o Papa não sabia de nada, imagina, né? Chegando um bando de homens vestidos de saco. Aí, esse bispo vai interceder junto ao Papa para nos que receba. E o Papa ficou assim, admirado com eles, com a vontade daqueles jovens, eram todos jovens, e aí ele vai dar autorização para ele fazer a ordem dele, né? Então tem várias histórias com ele, né? Quando ele começa, ele ouve uma voz que diz para ele assim: reconstrói a minha igreja. E aí ele achou uma igreja de São Damião, né? E aí ele achou que era para recuar. A igreja estava em ruínas, ele disse. Aí conseguiu que a comunidade doasse material e trabalho, fosse ajudá-lo para reconstruir a igreja. Aí ele passou a reconstruir as capelinhas que estavam abandonadas, ele fazia isso também. Né? Aí a gente sabe que quando, né, na verdade, quando ele ouve a voz dizendo ele constrói uma igreja, na verdade, era reconstruir a filosofia da igreja que já estava lá, um monumento, né? Já estava lá um monumento lá, grande em Roma, né? E aí tem alguns episódios com ele, do leproso, né? Do leproso que ele encontra, e ele foge do leproso, depois ele volta, que ele percebe, né? Que Jesus disse para ele acolher. Então ele não pode fugir do leproso. O leproso é irmão dele. Ele volta, abraça o leproso e beija o leproso. Né? Tem uma história em Gubbio, que é uma cidade italiana, tem uma estátua com Francisco de Assis e um lobo. Né? Tinha um lobo que assustava todo mundo. E aí foram chamar Francisco de Assis. Eu falei assim, tem um lobo lá, né, que assusta, avança nas pessoas. Aí ele chegou perto do lobo, o lobo ficou, se acalmou ali perto, né, porque a
a gente sabe hoje, né, naquela época o pessoal não sabia a vibração, né? Só na vibração da pessoa, né, a vibração de amor, já aqueles, né, aqueles animaizinhos já, né, se acalmavam. Então tem a oração, e para terminar, eu lembrei, ele faleceu em 1226, 3 de outubro, né, que é a data que a gente comemora, em 1226. Né? E em 1224, 2 anos antes, ele teve a visão do Miguel Arcanjo, né? E é quando surgem os estigmas dele, né? Que são os sinais de Jesus nas mãos, né? E no peito, né? Ele surge que chamam os estigmas, né? Os estigmas. Então surgem os estigmas nele. Em 1224. Em 1226, imagina, ele é pequenininho, gente. Eu estive em Assis, né? Em Assis tem um afresco na Basílica, tem um afresco que é junto do mosteiro, tem um afresco e na entrada, se você entra, você dá com ele, dá com Francisco de Assis. Ele tinha 1,5 metro de altura, 1,50 de altura, era magrinho, né, pequenininho. E o Giotto, que foi quem pintou, né, o afresco, né, pintou São Francisco ali, bem aí, você entra para ele assim, olhando para você, no olho é o meu claro, quem fica magro com o olho é que aparece, né? Então aparece o olho, aqui a face ele bem magrinho. E um frade que era velhinho foi fazer um retrato falado, né, do Francisco. Eu de outro ia pintando e ele ia dizendo assim, 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 Então o Frei, né, era um Frei brasileiro que estava nos guiando, ele falou assim, o primeiro retrato falado do mundo, porque era um Frei velhinho falando com o Giotto, descrevendo com o Giotto como é que era o Francisco de Assis. Então, aí você vê que, né? E aí ainda dá tempo, Márcio, dá, né? Está todo mundo. Eu lembrei, sabe de quê? Quando eu terminei de fazer o Tecido Francisco. Tá, vocês lembram da música do Vinícius de Moraes, que o Mato Grosso que cantava? São Francisco? Assim, lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite, junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco, de pé no chão, levando nada do seu surrão. O surrão era um saco, né, que ele botava as coisas. Dizendo ao vento, bom dia, amigo. Dizendo ao fogo, saúde, irmão. Né, aquela coisa, bom dia, lua, bom dia, sol, né? Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho. Lindo isso, né? Fazendo festa do menininho, cantando e contando histórias, os passarinhos. Né? Aí, gente, o Vinícius foi inspirado, não foi? Para fazer a música certinha para São Francisco. São Francisco deve ter ficado feliz com a música. Era isso mesmo que eu queria. Olha, que nós possamos seguir o exemplo de São Francisco, né? E o nosso Francisco Xavier, o nosso Divaldo, tantos que nós temos como exemplo de árvores que deram bons frutos, e nós estamos fazendo esforço, não estamos? Para darmos bons frutos. Sigamos em frente com Jesus.